Fala galera, Brunão aqui na voz novamente, né? Acabou agora, né? Mais um pós-jogo aqui. Acabou agora o duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Um para o Palmeiras, dois para a equipe do Atlético Mineiro, né? Coincidentemente, a primeira derrota do Palmeiras que eu gravo aqui no meu canal, né? Evidentemente, hoje aconteceu o que nós palmeirenses menos esperava, né? O Palmeiras acaba de perder para o Atlético Mineiro na estreia do Nubank Park. O Galo venceu por 2-1, infelizmente não deu para o Palmeiras. E com esse resultado, o Palmeiras agora está a 6 pontos do Flamengo, que empatou com o São Paulo, né? Mas enfim, né? Bora pro assunto do vídeo, né? Que é o jogo do Palmeiras e Galo. Para mim era um jogo que o Palmeiras estava dominando, era um jogo em que o Palmeiras tinha mais a posse da bola, era um jogo que o Palmeiras estava finalizando melhor, estava jogando melhor, né, que a equipe do Atlético Mineiro, mas infelizmente às vezes nem sempre o melhor vence. O futebol tem seus preços, tem as suas consequências. Se você não faz, você toma. E foi exatamente isso com o Palmeiras. Claro, o Palmeiras criou poucas chances claras de gol, isso é fato, mas o que é fato também é que o Palmeiras finalizou mais que a equipe do Galo, criou mais que o Galo, e isso é um fato, né? Mas o Galo, resiliente, valente, infelizmente derrotou o Palmeiras no Nubank Park. Coincidentemente, né, veio um flashback, né, que eu era pequeno, né, que o Palmeiras também perdeu na estreia do estádio, né? Perdeu de 2-0 para o Sport em 2014, né? E volta a se repetir, mas agora é com a equipe do Atlético Mineiro, né? E o que falar, né? O Palmeiras fez uma partida desastrosa, né? Foi um desastre esse resultado. Não era para ter ganho, era para ter saído com a vitória, não deveria ter perdido, nem era para nem ter pensado em ter perdido. Mas é isso, né? Seguimos de cabeça firme, porque agora temos aí mais um jogo aí do Brasileiro contra o Vitória. E no próximo final de semana teremos jogo do Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, né? Mas enfim, vamos falar do jogo, né? O Palmeiras, né, nos primeiros minutos ali estava atacando mais, o Palmeiras estava finalizando, estava chegando mais, o Atlético não, não via nem a cor da bola, não via nem a cor da bola. E o Palmeiras estava dominando do primeiro ao último minuto, né? Mas enfim. Aí o Atlético teve ali uma chance, cara, ali com o Cassierra, mas ele desperdiça, né? Carlos Miguel interceptou, né? Ainda bem. Mas enfim. Primeiro tempo o Palmeiras estava dominando, o Palmeiras estava tendo mais posse da bola, estava ali tocando passe, estava finalizando. Só que o problema é que não criava, é que não fazia chances claras de gol. E isso acabou custando muito caro. E com isso a derrota veio. Mas enfim, vamos resumir no jogo. Eu vou falar aqui, né, do resumo do jogo. O Palmeiras estava tendo mais posse de bola no primeiro tempo. Né? Tava aquele jogo ali onde um batia e o outro apanhava, né? E é claro, o Palmeiras não, que nem eu falei anteriormente, o Palmeiras não criava chances claras, mas finalizava mais, tinha mais posse de bola, era mais time que o Galo no primeiro tempo. E o Galo só veio, né? Só teve uma chance no primeiro tempo, que foi a do Cassierra, né? Que ele, né, desperdiçou com o Carlos Miguel. Mas enfim, né? O primeiro tempo se encerra, né? Aí volta o segundo tempo, aí tem tudo aquilo, né? O segundo tempo começou e o Palmeiras estava ali na trocação, estava ali tocando passe, estava chegando. Inclusive, eu esqueci de falar que, né? Primeiro tempo teve ali um pênalti que não foi marcado, né? Eu vou ver depois o lance, mas eu acho que é um lance duvidoso em que a Piquerez cruza e bate a bola na mão do zagueiro do Galo. E o pênalti não foi dado.
Eu vou revisar esse lance, tá? E eu vou falar depois. É que acabou o jogo, eu fui direto fazer vídeo, porque, né, amanhã tem escola e eu não vou ter tempo de gravar amanhã. Então por isso que eu tô gravando logo hoje, mesmo que eu vá dormir às 11 ou mais. Mas enfim, vamos focar só no assunto do jogo, né? Começa o segundo tempo, aí o Palmeiras estava ali, tal, criando chance, né? Mas enfim, né? E aí o cara do Galo chutou a bola e puta que pariu, mano. Não acredito que isso aconteceu. O Carlos Miguel frangou. Meus amigos, Carlos Miguel frangou feio, né? Pra mim ele é um grande goleiro, mas nessa ele foi muito mal. Ele foi, sei lá, o cara do Galo foi chutar, sabe o que ele foi fazer? Ele foi fazer assim, aí tava assim e tomou o gol. Tomou o gol, né? O que eu mais fiquei admirado com ele é que ele realmente reconheceu que errou e pediu desculpas aos companheiros, né? Enfim, né? Esse gol abalou o Carlos Miguel, claro. Mas aí o Palmeiras ainda continuou buscando empate, tava melhor no jogo, era mais time que o Galo ainda, né? Aí o Palmeiras veio para cima, veio com mais vontade. Aí até que tem as substituições, né? E o que me surpreendeu nesse jogo, né, foi, e o que eu esqueci de falar, foi o Paulinho titular. Começar de titular já. O Paulinho já começou de titular, essa é uma grande notícia, né? O Paulinho já começou de titular, né? Já entrou, mas ele foi substituído logo depois de um tempo, né? Imagina se tem a lei do ex. Tá, mas enfim. Entraram Vitor Roque, Felipe Anderson e Lucas Evangelista. E o Heitor também, né? E o Palmeiras busca o empate e o Felipe Anderson marca o gol. Felipe Anderson marca o gol e empata o jogo. Até ali, né, o Palmeiras... Aí eu até falei, vai virar. O Palmeiras vai virar esse jogo. Não vai perder para o Atlético. Aí depois aí que veio, né, a bobeada, a defesa, né, a defesa do Palmeiras bobeou. E quem fez o gol? Justamente Igor Gomes, né? Eu fiquei surpreso, né? Porque como que a defesa do Palmeiras vacilou tanto nesse jogo, né? E, e como o Galo aproveitou, né? Mesmo jogando mais atrás, mais recuadinho, né? O Palmeiras desperdiçou muitas oportunidades, né, no segundo tempo, principalmente no segundo tempo. Mas aí veio o segundo gol do Galo, né? Tava ali, eu acho que tava ali no finalzinho do jogo, o Atlético fez o gol, né? Um gol que foi vacilo da defesa. A defesa do Palmeiras vacilou demais. Não era para ter tomado esses dois gols, né? Tanto o Carlos Miguel, tanto a defesa oscilaram hoje. Aí depois disso o Atlético veio um pouquinho mais ousado, né? O Atlético, segundo tempo, estava um pouquinho mais ousado. Não, claro, estava um pouquinho mais atrás, mas também estava aproveitando os espaços que o Palmeiras estava dando, porque o Palmeiras estava indo mais para cima, né? Aí com isso o Galo aproveitou os espaços e fez um belo contra-ataque. Aí não teve jeito, né? Mas enfim. E fim de jogo, 2 para o Galo, 1 para o Palmeiras, né? Então esse foi o resumo do jogo em si, né? E agora vamos para as notas. Carlos Miguel, 5. Carlos Miguel falhou feio, falhou. A gente sabe, mas ele não fez a melhor partida dele hoje, mas ele tá na média ali, não sofreu tanto, né? Sofreu os 2 gols, mas no jogo em geral não sofreu tanto. Piquerez hoje fez uma partida média, 5 também para Piquerez. Giai, uma partida abaixo, 4. Gustavo Gomes, 5, média. Murilo fez uma partida de mais ou menos 5. Emiliano Martinez, 5 também.
Marlon Freitas, para mim, tava a fim de jogar, mas fez uma partida muito mediana, 5 para Marlon Freitas. Andreas Pereira também fez uma partida mediana, 5 para Marlon Freitas. Andreas Pereira, 5 para o Andreas Pereira também. Quem mais? Paulinho, o cara começou de titular, o Paulinho, mas para mim ele fez uma partida abaixo, 4 para o Paulinho. Teve, deixa eu ver aqui que mais. John Arias também. O John Arias eu acho que também fez uma partida meio abaixo, 4 para o John Arias. E vamos falar das substituições. Vitor Roque entrou, deu gás ali no time, mas na média também 5. Felipe Anderson, pelo gol eu vou dar 6, mas foi uma partida mediana. Heitor, eu não sei quem é esse Heitor, mas eu acho que provavelmente deve ser um 5 também para o Heitor. Então é isso. Esse é o resumo do jogo e as notas dos jogadores nessa partida de hoje contra o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de um outro assunto. Galera, somos 32 inscritos. E eu preciso muito que você que está me acompanhando aqui, se inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, deixe o like, porque isso vai me ajudar muito na minha caminhada e isso vai facilitar a mim mesmo, tá? E por favor, vai deixando o like, não vai quebrar seu dedo, tá? Que eu trago notícias do futebol quase todos os dias matematicamente, tá? Eu me esforço pra caramba pra estar aqui gravando vídeo, tá? Então é isso. Esqueci de falar do Abel também, né? Abel 5 também foi uma escalação boa, né? Não, 5 não, perdão. 7 foi uma escalação muito boa, né? Ele estava aproveitando, né? Ele aproveitou, né? E escalou um bom time hoje. Mas que infelizmente a vitória não veio, tá? Mas é isso. Se eu puder definir esse jogo em uma palavra, eu definiria inexplicável. Como esse time do Palmeiras, ao mesmo tempo, te dá esperança, vai ser campeão fácil, vai golear, e ao mesmo tempo oscila, faz você se iludir, e ao mesmo tempo faz você falar, nossa, como perde chance, como o time do Palmeiras oscila demais, às vezes, né? Mas é isso, né? Espero que vocês tenham uma ótima noite, né? Que tenham uma ótima noite, forte abraço, né? Infelizmente perdemos, uma vergonha, não era para ter perdido, foi ridículo, foi uma partida ridícula, mas é isso. Forte abraço e avante palestra. Forte abraço, boa noite e avante palestra. E me siga para mais conteúdos, beleza? Forte abraço.